Então eu começo agora com a lei do deslocamento de Wien. Não sei se essa é a pronúncia correta. Isso aqui aconteceu antes do ano 1900. Eu não tenho bem exato na minha cabeça que ano, parece que foi 1893. Aqui você tem essa figurinha bonita. Basicamente, você pode imaginar análise da radiação emitida por exemplo, um filamento em diferentes temperaturas. Então você tem um filamento aqui, você aquece o filamento a uma certa temperatura e analisa quanto de radiação sai de infravermelho, quanto sai de ultravioleta e de cada um dos comprimentos de onda, e aí você faz um gráfico para aquela temperatura onde o Y vai ser uma função dessa contagem, digamos assim, de fótons em cada comprimento de onda, e o X justamente os comprimentos de onda, certo? O que mais que eu posso falar aqui para vocês agora? Sim, lei do deslocamento de Wien. Então, a intensidade espectral, representada aqui no eixo do Y, eu não vou discutir agora essas unidades, mas enfim, a intensidade espectral, que é a potência total irradiada por unidade de área por unidade de comprimento de onda, a uma determinada temperatura. O máximo dessa distribuição de intensidades espectrais aqui depende da temperatura. Então, o máximo do espectro muda, o comprimento de onda máximo aqui dessa distribuição muda com a temperatura, e a lei de distribuição de Wien é essa equaçãozinha aqui. Então, a rigor, você poderia, por exemplo, tendo acesso à distribuição de radiação, estimar a temperatura, por exemplo, de uma estrela. Então, a temperatura vai ser essa constante aqui, dividido pelo comprimento de onda máximo. Você poderia pensar na estrela ou no Sol comportando-se aproximadamente como um corpo negro, pegar esse máximo da distribuição que você analisou a luz e jogar na equação, e você estima então a temperatura. Então aqui tem exemplo da aplicação dessa lei que eu vou mostrar para vocês. Então a lei é o comprimento de onda nesse ponto máximo vezes a temperatura igual a constante. Essa aqui é a constante. Então tem exemplo aqui, o comprimento de onda no pico da distribuição espectral para um corpo negro a 430 Kelvin, a 4.300 Kelvin é 674 está por aqui, vermelho. Então um corpo negro, um filamento, por exemplo, aquecido a 4.300 Kelvin, vai emitir bastante luz vermelha. Aí ele quer saber a temperatura de um corpo negro que tem um pico de intensidade em 420 nanômetros, mais ou menos por aqui, 420 nanômetros é mais ou menos por aqui, violeta. Então, um filamento, um corpo, uma estrela, a uma temperatura de 4.300 Kelvin, emitir luz com o máximo, o comprimento de onda ali no máximo, digamos assim, o comprimento de onda onde boa parte dos fótons são emitidos, é esse aqui, vermelho. Qual seria a temperatura se esse comprimento de onda fosse 720 nanômetros? Então você pode pensar assim, lambda 1, temperatura 1, igual a lambda 2, temperatura 2, já que isso aqui é constante. Você até lembra a coisa da lei dos gases. Então você tem lá 674 nanômetro, temperatura 4.300 Kelvin, igual lambda 2, ou lambda 2 eu já tenho aqui, 420 nanômetros. Temperatura 2 seria, faz a continha, temperatura 2 dá 6.900 Kelvin. Então, com essa lei da distribuição de Wien, você pode estimar a temperatura a partir da análise da composição da luz que está sendo emitida por aquele corpo.
Então, essa lei do deslocamento de Wien também é usada para determinar as temperaturas da superfície das estrelas, analisando suas radiações. Também pode ser usada para mapear a variação de temperatura em diferentes regiões da superfície de um objeto. Esse mapa é chamado de termógrafo, até onde eu sei. Joia, né? Podemos avançar um pouquinho mais aqui. Então, um dos grandes desafios da ciência no final do século XX, começo do século... no final do século XIX, começo do século XX, era explicar a emissão de luz por corpos incandescentes. Então, aqui novamente você tem essa função aqui que mede, digamos assim, a intensidade dos fótons em cada comprimento de onda, ou o quanto sai de radiação de cada comprimento de onda. Então, por exemplo, a 4000 Kelvin, você vai ter aqui o máximo em 600 e tantos nanômetros, bastante luz vermelha sendo emitida pelo corpo. O corpo também emite luz violeta, mas bem pouquinho aqui, ó, nessa região, e emite luz azul, verde, mas principalmente vermelha. Também emite ultravioleta. Numa temperatura mais alta, como 6000 Kelvin, você vai ter aqui o máximo em torno de 500 Kelvin, 500 nanômetros, ou seja, luz verde, mas vai também ter emissão de bastante ultravioleta, bastante infravermelho. Bom, então vamos avançar aqui um pouquinho no conhecimento da história da ciência, né? Falando sobre a lei de Stefan Boltzmann. Então, em 1879, o físico austríaco Joseph Stefan mediu a quantidade total de radiação emitida pelo corpo negro em todos os comprimentos de onda e descobriu que variava com a temperatura absoluta. Bom, o fenômeno foi explicado através de uma derivação teórica de um outro cientista chamado Boltzmann, e o resultado ficou conhecido como a lei da radiação de Stefan Boltzmann. E a potência total irradiada aumenta com o aumento da temperatura, aqui com a quarta potência, certo? Então essa é a lei de Stefan Boltzmann, ou seja, a potência por unidade de área irradiada pelo corpo negro depende apenas da temperatura e não de outras características como a cor do material ou do que ele é composto. Então esse P aqui, essa potência, informa a taxa na qual a energia é emitida pelo objeto. Por exemplo, se você dobrar a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin de um objeto, dobrando a temperatura, você aumenta em 16 vezes a taxa de emissão de luz. Então, se você tem um objeto, por exemplo, outro exemplo, um objeto a 27 graus Celsius vai dobrar a taxa na qual ele irradia radiação, se esse objeto for aquecido até 57 graus Celsius. Bom, avançando um pouquinho mais aqui, eu tenho que descer um pouquinho mais aqui para discutir com vocês. Então, novamente, estamos no final do século XIX, começo do século XX, e o desafio dos cientistas da escola da física clássica era explicar a emissão de luz por corpos incandescentes. Então, falando aqui dessa lei de Rayleigh-Jeans, então, o físico inglês chamado Lord Rayleigh, em 1900, estudou teoricamente, do ponto de vista clássico, a radiação do corpo negro, considerando o campo eletromagnético como um conjunto de osciladores com todas as frequências possíveis. Observou-se que a presença de radiação com uma determinada frequência Ni significava que um oscilador eletromagnético correspondente a esta frequência teria sido excitado. Ele usou o princípio da equipartição de energia de Rayleigh, através do princípio de equipartição de energia, Rayleigh calculou a energia média de cada um dos osciladores, sendo KT a energia média desses osciladores. Ele meio que propunha que os osciladores seriam igualmente acessíveis, independente da temperatura. A equação que ele derivou, eu vou colocar aqui, é mais ou menos essa aqui. Esse aqui seria, digamos,
o eixo Y. Então, depende do comprimento de onda, seria igual a esse ρ, que multiplica por delta lambda. Então, esse ρ aqui seria um conjunto de constantes, 8π kt sobre lambda a quarta. O problema é esse lambda a quarta. Então, ele, por essa equação que Rayleigh-Jeans, essa distribuição de Rayleigh-Jeans aqui, a emissão aumentaria à medida que o comprimento de onda diminuía. Então não fazia muito sentido isso aí. Então, infelizmente, essa distribuição de Rayleigh não servia para explicar ou para modelar a emissão de luz por corpos incandescentes em comprimentos de ondas menores. Em comprimentos de ondas altos, tudo bem, mas à medida que você tinha radiação em comprimento de onda menor, essa lei de Rayleigh-Jeans previa que o corpo deveria emitir mais e mais radiação em menores comprimentos de onda. Do ponto de vista prático, se essa distribuição de Rayleigh-Jeans, se a física clássica estivesse correta, não haveria escuridão. Então, a previsão dessa lei de Rayleigh-Jeans era que os corpos, mesmo em temperatura ambiente, emitiriam luz, inclusive luz ultravioleta e raios X. Então você não teria escuridão. Enfim, essa lei, essa proposta de Rayleigh-Jeans, essa distribuição, não serviu para explicar a emissão de luz por corpos incandescentes, ou seja, não resolveu o problema teórico da radiação de corpo negro. Então precisou mais desenvolvimento aí. Então a física clássica falhou, em resumo, para explicar a distribuição de radiação por corpos incandescentes. Depois disso veio o trabalho de Max Planck, né? Que eu acho que nós poderíamos dizer que é um dos pais da física quântica, né? Então, até onde eu sei, isso foi em 1900, né? O físico alemão Max Planck, fazendo algumas suposições incomuns, ele derivou um modelo físico que concordou com os dados experimentais. Planck assumiu que a radiação na cavidade era emitida e absorvida por algum tipo de oscilador. Classificamente, as ondas eletromagnéticas na cavidade são produzidas por cargas elétricas aceleradas nas paredes que vibram como simples osciladores harmônicos. Bom, Planck descobriu que poderia explicar os resultados das observações experimentais se admitisse que a energia de cada oscilador eletromagnético é limitada a certos valores discretos e não pode ser alterada arbitrariamente. Ou, em resumo, Planck propôs a quantização. Da energia desses osciladores. Então, a proposta de Planck colidiu frontalmente com o ponto de vista da física clássica, que está baseado no princípio de equipartição, que foi usado por Rayleigh, e em que todas as energias possíveis seriam permitidas. A limitação da energia ter somente valores discretos é chamada de quantização de energia. Em especial, Planck descobriu que poderia reproduzir a distribuição de valores observados experimentalmente se admitisse que as energias permitidas do oscilador eletromagnético de frequência Ni eram múltiplos inteiros de Hν. Então, a energia desses osciladores seria múltiplos inteiros de Hν. Então, onde esse N seria 1, 2, 3. Eu não vou colocar aqui a equação para a distribuição de Planck, ou será que eu deveria colocar a equação matemática? Talvez sim, né? Para não ficar tão decepcionante para vocês. Então, essa equação proposta por Planck seria, bom, dE, esse E seria, digamos assim, uma medida da emissão de fótons num dado comprimento de onda, seria igual a ρ de lambda, só que esse ρ assumiria isso aqui, 8πhc
sobre lambda a quinta exponencial de HC sobre lambda kt menos 1. Então essa equação aqui se ajusta bem em todo intervalo de comprimentos de onda, se ajusta bem aos resultados experimentais, ao contrário da proposta de Rayleigh-Jeans. O fracasso lá da física clássica para a explicação da radiação de corpos negros é chamado de catástrofe do ultravioleta. Então aqui você tem a curva simulada com a equação proposta por Planck e que se ajusta perfeitamente aos dados experimentais, e aqui a curva simulada com o modelo da mecânica clássica, que não explica os resultados experimentais. Bom, próxima aula nós vamos avançar no conhecimento, estudando um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico. Até lá.